Pelo fim das UPPs. Opa, perdi a pontuação? Tô ansiosa porque hoje eu conheço o lugar que me fez querer conhecer o RJ. Opa, achei a pontuação brasileira. Tô pontuando de novo, Rio. UPP. Olá, pelo fim das UPPs. Prazer. Pupila Maré. Amar. Mar é favela, favela que é planta, que é mapa, que dá pé, maré, que move a cidade, que é maior que a matéria que a mídia terráquea dá na notícia, maré, que é Museu da Maré. Que é a escola de comunicação comunitária que me inspira como comunicadora intergaláctica. Que honra, Pupila, aqui. Roxa de admiração pelo chão mareense. Olha a maré, Pupila. Cartão postal de potência, violentada pela presença de tantos homens brancos, onde vocês brasileiros depositam o voto e não o veto. Credo em vocês, hein, Brasil? Vem ver a maré, cidade. Ela é gigante. Baixando. Dicionário online. Dicionário online de português. Brasileiro. Buscar no dicionário. Buscar palavras que começam com bi. Palavras com. Palavras que começam por bi. Palavras bi. Bizarro, binônio, birra, bicha, bilateral, bilíngue, biltre, biodiversidade, bicho, bioma, bifurcação, bipolar, bibelo, biscate, biografia, biruta, biológico, biodegradável, bivonce, biênio, birosca, bilhete, biblioteca, bitolando, biscoito, bimestre, bicicleta, biologia, binário, bissonho, bipolar, biquíni, bisbilhotar, brisar, bifurcar, bispo, bilha, bienal, bichinho, bichinha, bichano, bissexual, bigorna, biombo, bizu, bitola, biboca, biscoiteiro, bigueira, biônica, bituca, bigamia, bimestral, bisneto, bicheiro, bico, bijuteria, biótipo, bifurcado, birrento, bizarrice, bisca, bile, bitoca, bisnaga, bigode, bistrô, bissetriz, bife, bibi, biriba, bilionário, biró, bissaco, bibliomania, bitu, bironha, bisso, binda, bimbar, bimbinha, bilheteria, bissextil, bifendido, bimbalhada, bilbaíno, bicornuto, bicheiros, bitolante, bichocar, bicháceas, bibó, bisnetinho, bicentenário da independência do Brasil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1500, 1822, 1968, 1988, 2013, 2016, 2021, 2022. Olha, Pupila. Pupila, olha. Pupila, olha. Olha, Pupila, Brasil. Olá, oi, olá, oi, olá, oi, olá, oi, Rio. Voltei. Meu nome é Pupila. Sou comunicadora interplanetária, ativista roxa na luta pelos direitos de vives que ocupam planetas. Gentes, vocês são gentes que eu sei. Eu conheci o Brasil ano passado através da Lei Aldir Blanc e me encantei especialmente pela maré, que é mar, que é favela, que é planta, que é mapa, que move a cidade. Maré. Saúde, cidade. Hoje estou no Museu da Maré. Maré, que é maior que a matéria que a mídia terráquea dá na notícia. Que honra, Pupila, aqui. Roxa de admiração pelo chão mareense. Olha, maré, Pupila. Olha. Cartão postal de potência. Não violência. Violentada pela estada de tantos homens brancos. Brancos. Pupila só quer gritar. Vem ver a maré, Brasil! Ela é linda! Ela é gigante! Pupila tá pra jogo. Pupila transa tudo. Pupila transa todes. Pupila é transante. E quer transar. Galera, mulheres, bora conversar com Pupila? Então, foi aberta uma convocatória para mulheres artistas mareenses mostrarem suas obras e trajetórias como criadoras mareenses numa entrevista ao vivo com Pupila aqui no Museu da Maré. E 4 artistas mareenses foram escolhidas. E é agora que vai rolar a conversa de Pupila com 4 rainhas entrelaçando suas obras e suas vidas com a vida pública do país Brasil no bicentenário da independência. Um livro brancão, brancaço, brancudo, me contou que o Brasil é bi. Brasil, bi, de bicentenário da independência.
Pupila gira. Pupila pira. Pupila é bi. De lesbica. Bi. De lesbica mesmo. Lesbi. E o centenário da independência do Brasil? É bi de quê? Bicha? Bicho? Bica? Bisca? Bizarro. Muito obrigada por terem aceitado esse convite para testemunharem essa entrevista. Ai, Pupila está excitada para conhecer a história das mulheres mareenses como protagonistas da história. Recebam as rainhas Bárbara Cis, Leona Calli, Lua Brainer e Milaisa Luciano. Aplausos! Muitos aplausos! Aplausos intergalácticos! Aplausos dançantes, aplausos gritados, aplausos em libras! No meu país aplaude assim. Olá! Olá. Olá, oi. Olá, oi. Olá, oi novamente! Pupila estava com saudades. Bem-vindas eu não vou dizer, porque eu sou alienígena e sou eu que estou chegando aqui. Pupila só agradece por me receberem aqui nesse museu, que é o museu mais bonito de todos os planetas do universo. E olha que eu já rodei todos, viu? Para começarmos, Pupila vai respirar, que correu muito. Pupila cansou. Pupila cansa? Pupila cansa. Pupila, para começarmos, vamos ler a mini bio de cada uma de vocês. Mini bio, Pupila nunca entendeu o significado. Bio não é vida? Seres humanos. Bio significa vida, né? Uai, e como uma vida pode ser mini? Mini vida? Vocês têm cada uma em Brasil. Vida é sempre gigante, enorme, imensa e preciosa, como está escrito nas palavras da vida de Bárbara Cis. É musicista e atriz. Iniciou seus estudos de teatro em 2014, na turma onde se fundou o grupo Atiro. E no mesmo ano formou o grupo de teatro do oprimido Maremoto, integrou o Maré de Histórias, atuou no filme Corpos Invisíveis e no espetáculo Corpo Minado do grupo Atiro. Fez participação na novela Um Lugar ao Sol. É integrante do projeto Cia Transforma 2022. Participação da prática de montagem de Rent, lançou seu primeiro single, As Nuvens. Pupila viu em todas as plataformas. Uau! Uou! Whey Protein! Maré entrega tudo, hein? Temos também Leona Calli, cria da Maré, atriz e artista multifuncional. Desde a infância, tem contato direto com o sagrado originário. É pesquisadora autodidata do meio ambiente através da ancestralidade. Suas pesquisas se materializam através de particularidades e vivência de uma mulher preta favelada, visando a representatividade, manifesto e resistência. Uau! Uou! Tem muita coisa aqui, hein? Maré entrega tudo. Lua Brainer, moradora do Complexo da Maré com apenas 24 anos, voando por aí. Pupila também voa. Ganhando diversos grandes prêmios com a cultura ballroom. Ballroom? Falei certo? Sim. Durante esse tempo, vem lecionando em workshops pelo mundo inteiro, trazendo essa conexão entre ballroom, favela e cidade. Lua é só uma filha de Iemanjá, mas carrega o poder de Camila, que é uma personagem auto-ego dentro da cultura ballroom, como força de uma mulher guerreira que tem seus filhos e com isso levam para trajetar. Lua também é formada pelo Teatro do Oprimido e SEASME. Uau! Uou! Whey Protein! Maré entrega tudo, hein? Milaisa Luciano é filha de Maria de Fátima e moradora da Maré. Atua como educadora popular e integra a coordenação do pré-vestibular do SEASME, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. É graduanda em letras na UFRJ. Pupila esteve lá ano passado. Bonita. Desgastada pelo governo, mas bonita.
Pesquisa memória a partir do Museu da Maré. Faz parte do coletivo de teatro do oprimido Maremoto. Bárbara também. Sim. Mesmo coletivo? Uau! Uou, Whey Protein. É ativista das pautas LGBTQIA+, com foco racializado em gênero / transgeneridade, sexualidade e pensa os temas a partir de performances e intervenções artísticas. Uau! Whey Protein. Maré entrega tudo. Vamos continuar nesse tema luxo e riqueza mesmo. E falar sobre esse chão. Como vocês 4 são artistas criadoras mareenses e maravilhosonas, Pupila queria propor que cada uma falasse uma frase para outra, como se estivesse apresentando a amiga. Bárbara vai falar uma frase sobre Leona, Leona vai falar uma frase sobre Milaisa, Milaisa vai falar uma frase sobre Lua e Lua por Bárbara. E assim vai. E assim, o que vier, se joguem. Exemplo. Pupila é uma ameixa cheirosa do quintal das delícias guerreiras. É só um exemplo. Vai. Leona é uma princesa guerreira cultivada nos terrenos mais férteis da maré. Olha! Ai, pupila dilatada, chocada. E Leona? Milaisa é a grandeza escancarada aí nessa maré. É a força que me inspira todos os dias. Uau! Ainda mais admirada de admiração por vocês. Milaisa. Lua é a vida que transmuta no asfalto e na água. Uau! Aplausos, muitos aplausos. E Lua para Bárbara. Bárbara é o poder do manifesto da Revolução Preta. Nossa, uau, uou, Whey Protein. Fechando esse bloco lá em cima. Lá em cima. Opa. Fechando esse bloco lá em cima, e porque Pupila nunca viu nada igual ao poder de vocês em cena assim, Pupila propõe que a gente faça mais uma rodada de frases, mas agora como se cada uma lançasse uma frase que apresentasse o Museu da Maré para a Pupila. Como se você fosse o museu e cada uma também fosse apresentar o museu. O museu é como se vocês fossem apresentar o museu para a Pupila. Como se fosse a primeira vez que a Pupila estivesse aqui e vocês conduzissem o olhar de Pupila. Nas palavras de vocês, o que Pupila vê quando olha para o Museu da Maré? Vê história, resistência, força, o poder feminino, lar, conservação. Tô vendo. Ver a vida registrada. O manifesto. Leveza. Tudo se torna. Tudo se torna. Nossa, bonito isso. Vou até descer. Tudo se torna. Uau! Uou! Whey Protein. Tô dilatada. É chegada a hora da riqueza máxima multiplicada em comum. A entrevista. Pupila entende entrevista como conversa, tá? Gentes. E como a gente fez naquele dia magnífico que estivemos aqui para tirar as fotos de divulgação, vamos fazer uma prosa entre nós, azeitando. Pupila experimentou azeite na salada do almoço hoje. Azeitando as relações. Vamos às perguntas. Pupila fez uma música com todas as perguntas e vai repetir algumas vezes para que não haja surpresas. Nos próximos 20 minutos vamos falar sobre essas perguntas. Sem suspense, com saúdes. Qual a memória mais bonita que você conta da maré? Se você escrevesse uma carta para a Constituição de 1988, o que você falaria sobre a maré? Como você imagina que seria um encontro entre Dona Orosina Vieira e Pupila? O que você poderia dizer para Pupila sobre o que é uma associação de moradores? Quando se fala em bicentenário da independência do Brasil, que
palavras te vêm em mente? Qual a memória mais bonita que você conta da maré? Se você escrevesse uma carta para a Constituição de 1988, o que você falaria sobre a maré? Como você imagina que seria o encontro entre Dona Orosina Vieira e Pupila? O que você poderia dizer para Pupila sobre o que é uma associação de moradores? Quando se fala em bicentenário da independência do Brasil, que palavras te vêm em mente? Qual a memória mais bonita que você conta da maré? Se você escrevesse uma carta para a Constituição de 1988, o que você falaria sobre a maré? Como você imagina que seria o encontro entre Dona Orosina Vieira e Pupila? O que você poderia dizer para Pupila sobre o que é uma associação de moradores? Quando se fala em bicentenário da independência do Brasil, que palavras te vêm em mente? Memória Maré. Carta Constituição. Dona Orosina. Associação. Palavras bi da independência. Memória Maré. Carta Constituição. Dona Orosina. Associação. Palavras bi da independência. Memória Maré. Carta Constituição. Dona Orosina. Associação. Palavras bi da independência. Uou, tem muita coisa aí, hein? Está aberta a conversa. Quem começa? Pupila propõe que cada uma fale sobre as coisas que foram ditas aqui, e uma vai passando para outra, que passa para outra, que volta para outra, que troca para outra, que faz. E a galera aqui também, se quiser falar, a gente ouve algumas coisas. Uma de cada vez, gente. Demais. Quem vai, quem vai? Quem vai? Vai, Bárbara. Do que você ouviu? O que bateu? Assim, como é que é a palavra que vocês usam? Reverberou. Não é isso a palavra brasileira? O que reverberou das perguntas? Algumas coisas. Algumas coisas. Algumas coisas. Bicentenário, né? Eu entendo como 2 vezes 100, né? 2 vezes. 2 vezes 100. Da independência, né? 200 anos de independência do Brasil. Mas, refletindo sobre esse tema, eu acho que ele é uma temática bem distante da nossa realidade, assim, enquanto moradores da favela, enquanto moradores da maré, né? Alguém quer fazer a rodada dessa pergunta ou eu falo sobre coisas que... Acho que vamos tentar agora, tipo, sair falando mesmo, olhando no olho da outra. Liberdade total. Uma vai emendando na outra, que volta pra outra, que Acho joga que pra outra. bicentenário é um conceito assim que só reflete mesmo o quanto a nossa língua ela tem uma estrutura de poder também que domina, né? Se a gente for pensar como a linguagem ela é uma legislação e a língua é um dos códigos que a gente usa, a gente percebe que até as palavras que são colocadas, ela reflete também uma natureza de realidade que a gente vive. E aí é interessante a contradição que está entre palavras que são existentes para refletir uma realidade e quem é daquela realidade não alcança essa palavra pelo distanciamento que ela causa, né? Pelo distanciamento de que muitas outras só são estudadas, mas também não são praticadas. Isso você acha que é no Brasil? A gente está falando de Brasil? Só Brasil? Eu ouso a recortar o Brasil, porque é onde eu ainda consigo alcançar o mínimo, né, pensando o território continental que o país é, e eu ainda não alcancei ainda ele como um todo, por não ter experienciado muitas outras realidades. E também me arrisco a me apegar ainda à estrutura da língua portuguesa, né? No caso, essa que a gente acaba se comunicando. Então, vou ficar com um pouco do Brasil que eu conheço para não também me equivocar sobre outras realidades, né? Sim. Eu acho que principalmente quando a gente fala em questão de direitos, certo?
A gente tem o quê? Pouco mais de 500 anos, né, de Brasil. O Brasil é um país novo, né? Só que por conta de diversos atravessamentos sociais, políticos e estruturais, como a Nilécia mesmo disse, a gente tem diversas séries, né, de atrasos, né, que fazem com que uma estrutura social se destaque imageticamente, né, através de imagem, como uma pirâmide, certo? E a gente vê nitidamente, na prática das nossas realidades, como é a vivência de cada pessoa que está em cada parte dessa pirâmide social. A gente chama de pirâmide social. Nós, enquanto pessoas pretas, mulheres, pessoas cis, né, eu e mulher cis, e pessoas trans, mulheres trans, ou pessoas não binárias, estão ou na base dessa pirâmide, ou abaixo, ou então sendo esmagada por essa pirâmide. Isso é uma coisa muito séria quando a gente tem que falar sobre independência, né? Porque a gente, enquanto povo, a gente não tem independência financeira, muitas vezes, independência emocional, a gente não tem independência mental, psicológica, de acessibilidade. Então, o que é ter independência enquanto ser humano? O que é ser alguém livre, né? Independência me remete à palavra liberdade. E eu não me sinto uma pessoa livre quando dependo logo do Estado. Eu me sinto livre quando eu começo a cocriar a minha própria realidade. Eu acho que é mais ou menos isso que traça a nossa trajetória enquanto coletivo, sabe? Pegando o gancho com o que você falou, né, que o Brasil é um país novo, na verdade não, ele sempre existiu. Ele se tornou novo pela invasão que nós tivemos, né, do território, porque ele sempre esteve aqui com os povos originários. Então, esses 200 anos, para mim não são 200 anos de independência, é uma renovação da dependência, porque foi uma coisa feita pelo colonizador e que a gente tem vivido até hoje. Então é exatamente isso, o que é ser independente, sendo um cidadão, uma cidadã brasileira nesse território tão hostil que a gente tem vivido hoje. Então acho que essa independência é um pouco imagética, acho que essa independência ainda é uma coisa que a gente vai alcançar, porque existem diversas barreiras, como a Bárbara acabou de colocar. E aí eu só queria complementar as duas, né? Porque tem algo do que a Bárbara fala que não ainda é possível entender. O Brasil, de fato, ele é novo porque nomear Brasil é pensar o nome, né? Como a gente nomeia, né? Antes era Pindorama, né? Antes era, tipo, uma relação territorial que muitos povos originários entendem como Abya-Yala. Então, assim, e aí eu volto à palavra, né? Como a gente conquista a independência, e aí pensar até a própria palavra, se nós somos dependentes até da palavra para falar, né? Para categorizar o mundo. E aí, aproveitando o contexto, Pupila, aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas que se colocam em lugares de poder através de muitos discursos, né? E infelizmente muitas das nossas também, perpassando, né, as interseccionalidades de raça e de gênero, infelizmente por um lugar, né, de acesso e um lugar também considerado universal como a cisgeneridade, eu queria até agradecer a equiparação de gênero que tem aqui entre as quatro, porque duas são cisgêneras, né, e duas são transgêneras. E num país como esse, no contexto que a gente está vivendo, nessa entrevista que eu estou participando, recentemente ter lido uma matéria de uma pessoa, né, filósofa, que vai usar da sua palavra e dos seus acessos acadêmicos ou não, para diluir também muitos debates, né, eu ver traços e resquícios de transfobia, porque a categorização, pessoas que menstruam, né, acabam invisibilizando e apagando a categoria de mulheridade de mulher, né, e aí ela defende isso com um cinismo, porque antes de ter pelo menos conversado com alguma pessoa trans, foi de fato atacar, né, contextos de uma maneira rude, de uma maneira ignorante e de uma maneira que faz a gente, em vez de se unir, nos separar. Porque se a cisgeneridade da categoria que se pensa mulher ainda está pensando, desde Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher
torna-se mulher, mulheres cis que não têm útero ou que não têm mama deixam de ser mulheres, pessoas que menstruam quando o contexto, né, que estão sendo falado e abordado é a questão de saúde, por que homens trans não podem estar inclusos e pessoas trans não binárias também, né? Não falar mulher quando o contexto precisa ser falado de pessoas que menstruam não é apagar a mulher cis, porque nós mulheres trans ainda não conseguimos ser consideradas pessoas, não somos consideradas humanas. Quem dirá ainda disputar com uma mulher cis a categoria mulher, né? Então, só reivindicando, né, porque houve uma mulher que é central também na nossa ficcionalidade histórica da Maré, que é a Dona Orosina Vieira, né, que é de um tempo que talvez, né, a gente não teria nem condições de estar num lugar de acesso. Mas ela foi uma mulher preta, cisgênera, sem acesso nenhum, pelos dados que a gente consegue ainda alcançar, que conquistou seu lugar na história, né? Porque ao presidente da República ela ainda conseguiu, né, fazer seu questionamento e sua intervenção a partir da palavra, da escrita, da carta, do endereçamento. Então, quero endereçar também, né, para a nossa querida filósofa, que se vocês não querem que nós usem de outras categorias para ampliar o nosso mundo, então não se reduzam ao lugar da vulva, do útero e nem da menstruação. Porque se vocês se entendem mulher por esses 3 lugares, então vocês são muito redutíveis ao lugar da complexidade que essa categoria é. Acabou. Caraca. Aplausos, muitos aplausos. Aplausos intergalácticos, aplausos no meu planeta, aplausos assim. Milaisa, no meu planeta não tem. Eu sou a gênero. Então é isso. A gente já passou por isso. Lá nos antepassados. E que existimos pendência, né? A pendência ainda é uma coisa que ela vai resistir. Independência, eu só lembro da pendência, a pendência histórica, a pendência que mata, a pendência que exclui mulheres trans e travestis, né? Como a Ana Laísa falou. Tipo, a pendência que ainda assim a cisgeneridade tem conosco, né? A pendência que a gente tem de não ter o acesso. Né? Isso é pendente do acesso da escolaridade, pendente de não estar, a pendência de não ser feliz, a pendência de não ser amada por uma família, de se tornar família, de se tornar mãe de nós mesmas para deletar essa pendência, né? Que é isso, tudo que elas falaram, só tô... Lua, qual é a sua memória mais bonita da Maré? É. Descreve para a pupila ver a sua memória. Eu por um tempo comecei a ir dentro da Maré para os lugares artísticos, mas o lugar mais bonito que me fez pensar foi ali na mata, né, Pôr do Sol. Era fim de tarde? Fim de tarde. Você estava sozinha? Sozinha, pensando, refletindo. Ali eu consigo ver o quanto que a amplitude da maré ela consegue me mostrar a potência. E dali, desse olhar, eu consigo expandir para a beleza artística, né, que a gente tem de estar dentro da maré e conseguir ter esse fruto de maré e cidade. Acho que uma das belezas para mim, enquanto artista, é ver as artistas não só lesionando a arte dentro da favela, não só lesionando a educação dentro da favela, mas também lesionando a educação da favela para fora, sabe? E puxando de fora para dentro, porque a base é a árvore o Museu da Maré é uma base, né? Ela é o coração. A gente fala de beleza, a gente fala de coração. Isso é um coração. Isso é a maior beleza que a gente tem, né? Que desfruta e fruta, né? Então, assim, para mim, os pontos mais bonitos é a mata, que eles sobem ali no fim de tarde. Vai ser esplêndido ver pôr do sol, enfim, ou a chuva, ou o dia nublado, mas vai ver as casas ainda, as crianças, tudo ali se movendo, sabe, em movimento. E depois, quando a gente chega para dentro da maré, a gente vai para as ruas, né, para as vielas, né, e em vielas eu vi elas, em vielas eu movimento elas e elas se movimentam para outras vielas. E com essas vielas a gente consegue se transitar, se transmutar, sabe? Para mim é plausível, é
contente ir para outros lugares de ver elas, de outras favelas, e verem marienses, sabe, falando, produzindo, sendo artista, professora, educadora, enfim, que ela tem que ser enquanto mulher dentro da favela. Uau, uou! Aplausos, muito aplausos. Eliza, e a sua? Descreve para a pupila tentar sentir um pouquinho da sua memória mais bonita da maré. Quando foi, onde? Tem uma coisa, pupila, que é muito interessante, né? Na nossa língua memória, né? A gente pode retomar o lugar que politicamente a gente também escolhe lembrar e escolhe esquecer, né? Quando a gente vive, a gente constantemente está ali, né? Num lugar de consciência, e tem o inconsciente que talvez carrega muitas coisas que a gente não acessa de forma consciente. Então, pensar uma memória da maré é uma frase muito interessante, porque não é a maré, ela vai ser relativa à minha vivência dentro dela. E aí, como você fala memória da maré, como se eu pudesse personificar a maré, né, e colocá-la num lugar de memória. E aí talvez essa memória já não seria um lugar de minha, né, seria uma memória atravessada por muitas vivências que talvez agora eu não consiga, né, te dizer a minha preferida, né? Mas posso, pensando a palavra recordação, recordar, né, trazer de volta ao meu coração nesse momento, tem memórias aqui na Maré que, para mim, a minha vida de poder ser quem eu sou e andar em cada rua sendo respeitada, né, e não ter sofrido violências, por exemplo, porque eu permiti às pessoas dessa comunidade a convivência, é uma memória que me deixa viva. E aí essa memória no sentido não temporal, sincrônico, né, de cronologizar a vida, mas uma memória que eu lanço para o futuro, mas que não seja só eu, mas outras também. Porque esse lugar ainda também violenta muitas vidas, né? Esse lugar ainda é violentado. E aí num processo onde a gente tem um território, né? Porque território também é tecido, né? Esse território aqui que é violentado e ao mesmo tempo pela lógica estrutural também acaba reproduzindo violências, cabe a nós subverter esse lugar de violência e entender que nós não estamos aqui para disputar lugares, né? Cada uma tem o seu lugar, né? E cada uma deve respeitar o lugar da outra. Talvez eu acho que a memória preferida no momento seja essa, né? Essa memória que eu lanço para o futuro, porque ela está sendo arquivada, ela está funcionando como um acervo audiovisual e talvez já muitos anos à frente esse arquivo vai estar sendo acessado por pessoas que vão existir num mundo onde eu não esteja mais. Então, talvez a minha memória preferida seja disputar o tempo, né? E aí questionar o que é o tempo a partir da tecnologia. Eu agora, do passado, levando e endereçando uma mensagem para o futuro, para que essa memória se concretize num lugar onde eu não esteja. Uau, que bom! Foi também. Uma coisa dentro da cabeça de Eliza, né? Uau! Uma constituição de palavras, uma formação de palavras. Não tem download de todos esses vocabulários. Nem eu. Eloquência. Uau! O livro brancaço não quer ficar. É porque você falou a constituição das minhas palavras, né? Ai, e aí a constituição, o livro não soube lidar. E Leona, conte-me. O Pila gosta de saber de tudo. É muito difícil contar. Contar uma. Memória. Pode contar duas. Joga aí. Uma memória, porque, como a Anilaide falou, são muitas vivências e atravessamentos diários, né? Mas uma memória que eu gosto muito, e que eu gosto de lembrar sempre, é sempre quando eu vou sair com a minha mãe pela rua e ela vê uma plantinha que ela não tem em casa, ela pega. E depois vai ensinando para que serve e tal. Então é um momento assim que eu gosto de andar e fazer essa pesquisa também. Mas
Para além dessa, tem uma memória que não sei se ela é boa ou bonita, eu acho que é um pouquinho dos dois, mas foi no dia que teve uma mega... Aqui ainda estava ocupado com a intervenção militar, e aí, infelizmente, tinha acontecido uma chacina, que foi quando os moradores olharam para os outros e falaram, não, isso tem que acabar, vamos lá. E aí foi bem louco, eu era adolescente, ver a quantidade de pessoas que estavam se articulando para que desse um basta, para que não só uma voz, mas diversas vozes seriam ouvidas ali, né? Para combater essa violência do nosso corpo. Então, para mim foi muito revelador ver a força que nós temos e, ao mesmo tempo, muito assustador em a gente ter que implorar para que não nos matem. E isso é uma memória que é recorrente. E semana passada, semana retrasada também. Os homens morreram brancos. diversas pessoas. E a gente ainda continua aqui pedindo para que não nos matem e fazendo a manutenção dessa força. Então, acho que são duas memórias que me movem, assim, de certa forma. Mesmo sendo ruim, acho que me fortalece para eu ter força e voz para continuar. E é lindo você atrelar a memória da luta, né, com a da sua mãe. Sim. E é muito louco, porque minha mãe é uma pessoa que ela gosta de compartilhar muito conhecimento. Você para conversar com a minha mãe, vai ficar horas conversando com você. E é uma coisa da nossa cultura, né? A oralidade, que com o tempo está acabando se perdendo. Então, de certa forma, eu sou muito privilegiada de ter essa informação, a minha família ainda ter esse mecanismo de comunicação, de conhecimento, para que a gente possa também entender que a gente está no atual, está na época da tecnologia, mas a gente precisa dos ancestrais para seguir, né? Senão nada Principalmente flui. as vivas. Exatamente. Tem que Pila leu na preservar sua isso. mini bio sobre essa parte que você falou das plantas. Tem uma relação, então, direta com a sua mãe? Sim. Esse trabalho sim. que você faz? Sim, porque Uau. desde criança, minha mãe... Desde quando eu me entendo por gente, minha mãe é da Umbanda, então já é um costume, eles trabalham com plantas, com ervas, tem uma preservação e um cultivo pela natureza, porque enxerga o orixá e o ser humano, a natureza como um só, não existe uma divisão. Então eu venho dessa doutrina e que dialoga com a cosmopercepção de outros povos também, como os indígenas, como os africanos, enfim. É muito bom ter as pretas velhas vivas, né? Nossas mães, nossas vós, sabe? Porque é uma outra criação. Né? E a cultura das rezadeiras também, aqui na Maré ainda tem rezadeira. Tem? Tem. E é uma coisa que vem se perdendo, assim, com a atualização das coisas. Tem algo da palavra que eu amo muito, Pupila, é como a sonoridade, ela tá para além de um lugar morfológico, né, estrutural, porque as voz, né, e voz no sentido da avó e no sentido da voz, né, é uma coisa muito bonita. Você que gosta, assim, de download. Né? Pupila gosta. E você, Bárbara, me conta a sua memória. Quantos anos você tem? Brasil, anos, né? Anos. Agora, 25. 25 anos. Recentes 25. Uau! Diz que é muito colágeno, né? Juventude. Pila gosta de juventude. Me conta. Então, enquanto as parceiras estavam falando, vieram muitas memórias na minha cabeça, certo? E eu consigo identificar, assim, um mapa com pequenas colagens de vários momentos, assim. Desde quando eu me entendo por gente até hoje. Tudo que eu percorri, tudo que eu vivi, tudo que eu senti. E acho que agora, por toda essa experiência, esses anos, né? E enquanto artista, né? Eu sou artista há 8 anos e comecei aqui no território. Então isso é muito simbólico. E para mim não tem como desassociar o eu artista com o eu pessoa. Assim, eu sou um transbordamento, minha arte é um transbordamento do que eu sou enquanto essência, enquanto
quanto gente, né? Enquanto essa busca contínua pela evolução, assim como a favela também cresce o tempo inteiro, a favela cresce, a favela evolui e a gente evolui junto com a favela. Eu acho muito importante, a gente sempre fala sobre muita dor, porque infelizmente a dor ela é algo dado para o nosso cotidiano de uma forma muito objetiva, vamos dizer assim. Entretanto, eu acho, pegando um gancho do que a Leona disse, né, em relação à cosmovisão e tal, e nós, enquanto povos, dentro dessa pirâmide, né, coisas que eu já disse, eu acho muito importante a gente trazer esse sentimento amor mesmo, sabe? Mas dentro da nossa perspectiva. Eu acho que eu sentada aqui, a gente conversando, é a gente cocriar a nossa realidade. É a gente revogar, militar pelo sentimento amor, por essa resistência e essa permanência de querer estar aqui, de querer existir, de fazer, de acontecer. Então, desculpa, me engasguei com a minha saliva. Também me engasguei. Muitos Lubrifica. sabores. Muitos Lubrifica. sabores. Lubrifica é bom, né? Lubrifica. Sim. Pupila lubrifica. Lubrificou? Sim. E aí, eu sou umbandista, né? Então, depois que eu me iniciei, enfim, comecei a frequentar e tal, eu comecei a enxergar o meu território também como um ambiente sagrado, certo? Então, ele é ancestral e tudo que vela a maré é ancestral. Tudo que está aqui ao redor é ancestral. Eu acho que pequenas pontes e subpontes e entre pontes, desde a rezadeira, desde a cultura enfim, dos povos africanos, desde os povos nordestinos que criaram essa cidade, desde, enfim, a luta pelos nossos direitos humanos, desde mulheres emblemáticas como, por exemplo, Gisele Martins, como Marielle Franco, como Dona Orosina Vieira. Elas são mulheres à frente do seu tempo, que são mulheres que abriram caminho para que hoje a gente estivesse aqui. Então, quando a Anilécia fala sobre traçar uma memória para o futuro, ser futurista, ser visionária, nós somos afrofuturistas, porque a gente tece uma linha entre o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente o tempo inteiro. A favela é isso. A favela ela é afrofuturista e ela é um ótimo exemplo de como se autogerir, porque a gente é independente do Estado nesse sentido, de cocriar a própria realidade. A gente cocria a nossa própria realidade fazendo o que a gente quer fazer aqui dentro. Aqui dentro eu me sinto segura. Sendo bem sincera, eu me sinto mais segura cocriando a minha realidade aqui dentro do que em alguns outros espaços, a não ser espaços que sejam fora daqui, mas que entendam as lutas e a necessidade e a importância desses espaços de permanência. Que é pra eu estar aqui, sabe? Nós somos essas pessoas que circulamos e fazemos a cidade se movimentar o tempo inteiro. Se a favela, se o morro fechar, ninguém lá na Zona Sul sobrevive, sabe? Porque a favela é a cidade. Porque nem lavar a louça, sabe? Porque nem arrumar a própria casa, sabe? Então, porque nem quando um filho tá passando mal, vai chamar quem? Vai chamar a babá para poder tomar conta, porque não tem tempo, porque, sabe? Então é isso, esses saberes ancestrais, essa força, essa cultura, tudo isso é minha memória, o sentimento amor, e é o que eu tento revogar cada vez mais e trazer enquanto gente para quem vem depois de mim, e na minha arte. Eu acho que as coisas elas se encontram o tempo inteiro. Eu não tenho como me descolar de qualquer outra coisa, nada é separado. Eu tô junto o tempo inteiro e cada vez que eu avanço mais um pouco, eu trago comigo essa bagagem de 8 anos, de 9 anos, e a bagagem de outras pessoas que estão aqui comigo o tempo inteiro, de outras pessoas que eu já me esbarrei na minha vida e que são do campo da arte também. Enfim, a gente vai somando forças e vai se refazendo. E falei a dessa. Novas memórias, né? Exatamente. Uau, whey protein. Pupila, gostaria Tem de uma coisa testemunhar. que as duas falaram, né? Anterior a qualquer coisa que falamos da favela, a favela é planta. Favela é planta. Favela é água. Você falou de bio é vida. Bio é vida. Favela é regida por Mar. orixás, Iemanjá e Omolu.
Uau. E os dois da Calunga Grande, né? Sim, do Calunga Grande. A maré? Maré. É, né? Ela é rígida. É, porque maré é água. Sim. Pupila queria testemunhar o futuro assistindo essa entrevista. Eu vou. E aí eu ouso até considerar algo, né? Às vezes a gente, quando acessa o passado e vê pessoas, né, que no nosso tempo foram pessoas extraordinárias, a gente sempre diz assim, aquela pessoa estava à frente do tempo dela. Né? E isso acontece hoje também quando a gente vê figuras, como você mencionou, está à frente do tempo. Acho que a gente não está à frente do tempo, né? A gente mostra que o tempo ele não condiciona a gente no lugar de limitar, né? Porque se a gente ousa a olhar para o passado, separar as extraordinárias como à frente do tempo, por que a gente coloca as pessoas que de fato reproduziam as opressões como LGBTfobia, racismo, etc., a gente fala, mas é uma pessoa do tempo dela, né? Isso é uma questão para a gente pensar. Por que, então, Monteiro Lobato, ele vai ser do tempo dele quando alguém querer defender ele do racismo, né? E alguém como Carolina Maria de Jesus, que foi apagada daquele tempo, hoje vai ser recuperada com pessoas discursando, ela estava à frente do tempo. Não, ambos estavam nos seus tempos históricos, assim como nós, só que algumas pessoas revolucionam a própria condição limitadora que o tempo dá. Outras pessoas acabam se acomodando com o tempo e reproduzindo aquilo que para aquele tempo histórico é o normal. E aí normal nesse sentido de resgatar o lugar da norma. Norma é regra, né? Então, o que é estabelecido como regra, como norma, como normal, faz com que muitas pessoas se coloquem no lugar condicionador de se limitar e de se acomodar naquele espaço. Porque ficar num lugar dentro desse tempo histórico, que a normalidade são regidas por X questões, faz com que essas pessoas ou usufruem dos privilégios e não abrem mão, né? Ou sobrevivam num lugar de, se eu revolucionar, vai doer. Né? E aí eu estou dizendo isso porque quando Leona traz a lembrança da mãe resgatando plantas, né? E aí pensar que a favela foi nomeada por causa de uma planta na Guerra de Canudos, né? E essa planta que impediu de soldados, né, dizimar aquele povo que foi dizimado, mas houve uma resistência maior porque aquele povo estava conectado à natureza. Sim. E aí a Bárbara, quando diz sobre a dor, né, a dor às vezes não é objetiva, né? A subjetividade da dor, ela é uma coisa que a gente pensa até hoje justamente porque nós estamos ou não estamos presos ao tempo histórico que está estabelecido no nosso corpo e na nossa vida. Acho que tem uma fuga, né? Existe uma fuga no meio disso. Escape. Um escape de estar ou não estar preso. Porque quando a gente veio já tá meio que acorrentado nisso, mas dá pra dar um chega pra lá. Necessidade, né? Senão você morre. E revolucionar vai doer. Né? Sim, eu acho que assim, sacrifício, né? Acho que quando a gente traz esse termo em questão de sacrifício, porque, por exemplo, crescer, tipo, vou dar um exemplo bem bobo. Quando a gente tá ali na academia, malhando pra caraca, pau, e tá fazendo qualquer tipo de exercício. Ou então quando eu tô, sei lá, tentando fazer um espacate assim no chão, abrindo, as pernas. Não consigo. Vai levantar. Então, o meu corpo, ele vai passar por uma série de desenvolvimento até ele se acostumar com aquilo. Sim. Porque aquilo ali é um processo, né, físico, né? E gera um sacrifício psicológico, um esforço físico para poder chegar ali. Mas não só, porque estou falando também de uma lógica muito da minha vivência. Sim. Só que existem outras vivências. Porém, eu até perdi a linha de raciocínio. Que você estava dizendo que dói, né? Para passar pelos lugares. Exatamente. Só que eu acho que a gente também tem uma lógica, né, sistemática de lidar com os extremos, né? O bem, o mal, o ruim. Essa lógica tem um nome, a concepção binária sobre as coisas. Concepção binária, exatamente, bicentenário, binário, entendeu? Então a gente está falando sobre coisas de essa palavra, bicentenário. Certo. Trazendo esse negócio do bicentenário. Tipo, Pila é bicentenário. O livro branco tem um verde e amarelo, mas é um livro branco, cheio de palavras brancas. Se você pudesse escrever uma carta para esse livro, para essa
Constituição de 1988. O que você falaria? Pode ser um WhatsApp, um áudio também. Pode ser um bilhete. O que você falaria para esse livro? Não me contempla. Eu falaria tipo uma frase de Carolina. O Brasil, não, óbvio que a gente também tem que contestar o porquê de passar fome. Mas o Brasil deveria ser lecionado por alguém que já passou fome e dificuldade. Mas por que existe alguém que já passou fome e necessidade no Brasil? Por que existe? Porque existem pessoas que têm mais poder aquisitivo. Então a gente está lidando diretamente de novo com essa dualidade do bem e mal, muito pouco. Então a gente tem que encontrar um meio do caminho do equilíbrio. O equilíbrio implica em outras pessoas abrirem mão do privilégio de ter muito. Vão querer abrir? Vai querer abrir mão do sacrifício? Vai querer se alongar? Vai querer fazer exercício? Vai se dilatar? Não vai querer. Queria somar, porque eu queria somar, a Lua falou que a Constituição não te contempla. Pupila gostaria de perguntar se a Constituição não te contempla ou se, somente se, o que está escrito na Constituição não é aplicado. Ou não tem nada a ver com o que a Pupila falou? Também. Ela não contempla corpos agora de atualidade, né? O que a Nancy falou, pensaram isso tempos atrás, e para pensar isso do futuro atual, se não contempla a nós, né? Mulheres pretas, né? A favela. Sim, eu escreveria que isso poderia ser reinventado, reescrito. Você mandaria um bilhetinho para reescrever? Mas assim, tem coisas na Constituição que dá até para entender e levar, né? Mas isso assim, para que corpos? Para quem? Como? Né? Constitui para quem? Né? Essa Constituição ela não chega, ela nunca chegou. Né? É um livro que existe, que está pautado, que tem suas diretrizes, né? Sua base, mas essa base ela só permeia para onde, para quem, para como. Isso não chega para mim. Isso não, né? Essa Constituição ela não contempla a minha corpo, a minha manifestação, a minha existência, a minha arte em si, que fala que a minha arte ainda é uma arte banal, algo que não gera monetariado, né? Enfim, tem tantas causas e tantas dores que essa Constituição ainda assim traz e que reverbera. Tem uma coisa que eu vou falar que pode ser polêmica. Eu acho que a juventude ela tem um fôlego de vida muito forte para lutar, para revolucionar. Só que ela ainda está muito desconectada de saberes ancestrais no sentido de como eu luto a partir das experiências que deram certo ou que não deram certo. Por que eu digo isso? Muitas pessoas que falam que a Constituição não contempla ou não funciona, talvez não tenham se aproximado da Constituição para entender o que está nessa Constituinte, que lá em 1888, quando ela foi concebida, teve muitos planos do movimento negro, do movimento indígena, de movimentos LGBTs e de mulheres, para repensar ela no sentido de, a partir dessa república, né, eu vou colocar uma Constituição a nível federal que vai contemplar a partir da lei, porque a lei, gente, ela é uma ferramenta. Se você não aplicá-la, ela não vai funcionar. Então não adianta, por exemplo, ter a Lei Maria da Penha, qualquer homem agora deixou de violentar a mulher? Não. Então a lei ela é uma ferramenta que é importante, mas a gente precisa se apropriar das leis. E aí por isso que antes, quando eu disse que a linguagem é uma legislação e a língua ela é um código, é porque se a gente não estiver próxima dessa Constituição, a gente pode falar coisas que talvez nos coloquem em equívoco em relação à própria Constituição. Porque ela, sim, se fosse aplicada, cada prática, né, e fiscalização a partir de cada diretrizes que está aqui, o Brasil não seria um Brasil desigual como a gente tem hoje. Mas, obviamente, quando eu penso isso, e aí por isso que eu falo para a juventude, me incluindo, é porque a gente tem movimentos históricos dentro dessa história oficial, né, que é sempre linear, sempre cronológica e sempre apaga o que para ela não interessa, porque a narrativa é de quem vence. Eu digo, juventude, todo movimento, ele sempre será transgressor, no sentido de revolucionar, no sentido de transgredir. Mas todo movimento anterior que está vigente antes dessa transgressão vai querer conservar o seu poder, vai querer conservar a sua cultura, vai querer conservar a sua memória. Então, nós, enquanto juventude, fazendo um movimento transgressor, a gente tem que ter cuidado com a armadilha. Nós podemos ser conservadoras do lugar novo que a gente constituiu.
E se a gente não entender o passado, tal como a Adinkra Sankofa, não há possibilidade de construir um futuro sem entender esse presente, a partir do passado. Então, essa fala, ela pode ser uma fala que muitas pessoas vão, talvez, ouvir no sentido de a Anilisa é muito chata, a Anilisa é muito, tipo... Mas, assim, a Anilisa também precisa entender que não há crítica por crítica. Sim. Se você critica, você minimamente tem que entender sobre o que você está falando, se aprofundar naquilo que você quer, na sua ótica, na sua pupila, na sua visão, orientar o mínimo de narrativa que você pode construir a partir daquilo. Então, pensem que todo movimento transgressor se torna conservador do seu próprio movimento no tempo histórico, porque no futuro talvez hajam outras juventudes possíveis que a gente ainda não consegue imaginar ou nomear para transgredir tudo que a gente construiu. E aí a gente tem que ter cuidado, entender que nós vamos ser as ancestrais, que nós vamos ser as pessoas para orientar. E aí eu digo orientar porque a gente ainda tem uma perspectiva de usar nortear no sentido geopolítico de norte, levar tudo para o norte do mundo. Nós somos do sul global. O sul global é uma outra realidade de mundo. Orientar é um resgate a um lugar histórico de quando as pessoas queriam buscar sabedoria e ia em direção ao Oriente. O Oriente, ele é um lugar também que está sendo apagado historicamente do lugar hegemônico. Porque a hegemonia hoje ainda ela é classista, ela ainda é de uma branquitude, de uma cisgeneridade e de um lugar eurocêntrico. Então, nós somos pessoas jovens, fôlego, mas se a gente não tiver mulheres como essas aqui, que não são mais jovens na minha percepção e leitura social, tá bom? A gente não vai conseguir transgredir nada que possa deixar de conservar. Conservar também é bom em alguma medida. Eu quero conservar esse museu, né? Mas o conservadorismo que é perigoso. Uau, uau! Uau, uau! No meu planeta, aplaude assim. E você, Leona, mandaria um WhatsApp para a Constituição? Escreveria uma carta? O que você falaria para esse brancuto aí? Não sei, da outra vez que nós nos encontramos, a Anilisa tinha falado sobre prática, né? A palavra-chave. E depois eu tive um encontro com outras pessoas para falar sobre a Constituição também. Então, não sei. Tudo bem. Eu realmente não sei, mas nesses últimos 4 anos, acho que isso aqui nunca existiu. Não Agora, foi respeitada, né? É ter a esperança que nós possamos futuramente pôr em prática e que essa prática contemple a todos, porque também não adianta estar em vigor, acontecer, mas ser destinado a um povo e para outro não, ter os seus favorecidos e os outros não. Então, acho que eu mandaria uma carta, talvez, para a Constituição pedindo equidade. Equidade prática, talvez seja isso. Boa. E Bárbara? É interessante, as falas elas se repetem de alguma forma, né? É interessante que nesses últimos 4 anos que a gente viveu esse governo muito distópico, que não é tão distópico assim, que revela uma coisa que estava entranhada, né, e no olhar sobre muitas pessoas, né? É muito estranho esse sentimento de que a Constituição não existir. Porque, na verdade, ela sempre esteve aqui, né? Só não estava sendo praticada. Eu acho que esse é o grande problema também que vai moldando a nossa cabeça e a nossa forma de enxergar enquanto gente, enquanto pessoas, enquanto brasileiras, né? Quanto é interessante e faz toda a diferença a nível presidência da República, a nível Senado, enfim, e outros afins e departamentos político-sociais que gerem o Brasil enquanto república, né, no século de hoje, né, 2022, no ano de 2022, terem pessoas que saem desse lance de conservadorismo e sim conservar, né,
as nossas lutas que a gente já conquistou enquanto povo preto, enquanto povo indígena, não a questão da luta de demarcação de terra, por exemplo. Sabe, isso é mais uma luta que o povo indígena, que é um povo que está sendo esmagado pela pirâmide, conquistou pela própria narrativa, pela própria luta individual, independente do sistema, certo? Porque são interesses que, para o sistema, não são interesses válidos enquanto povos que são pertencentes a esse mundo, né? a essa sociedade. Não são considerados quanto gente, assim como pessoas transgêneras, assim como quando o Caveirão ou quando tem operação policial aqui na Maré, nós não somos considerados gente. Então, faz toda a diferença. Eu acho que dentro das escolas, né? Acho que tudo começa pelas escolas. A gente ter debates, letramentos raciais, discussões e conversas saudáveis sobre, sei lá, planejamento de vida mesmo. Qual é a vida que a gente quer ter, qual é o tipo de linguagem que a gente quer ter, qual é o tipo de relações e sentimentos que a gente quer nutrir para quem está em volta da gente. Acho que isso tem que ser um projeto de educação, né, de base, para a gente poder traçar essa linha de passado, presente e futuro e entender o que funciona e o que não funciona. Sim. Certo? A nível macro essa situação. A nível macro, não tão micro, assim. Tem uma coisa que a gente falou de voz, né, de avó, e voz de vozes, né? E aí, eu não sei se você conhece a Pupila Lélia Gonzalez, ela é uma referência muito importante. Ela tem um momento no livro que ela tá ali, né, conversando com a gente, que ela coloca o conceito de infã, né? E aí quando a gente vê a psicanálise na história, né, os mais estudados ali na linha freudiana, depois de Freud tem Lacan, mas aí ela pega esse conceito de infã e ela percebe, né, que na palavra já há toda a amplitude dessa configuração. Por quê? E aí por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo sobre tudo que eu falei sobre a Constituição, não quer dizer que a gente não precise modificá-la. Mas para a gente contribuir para acrescentar nela, a gente precisa entender o que está nela e o que falta. O conceito de infã, colocado pela Lélia Gonzalez, né, que sim também foi psicanalista, não vou tirar dela também esse lugar, é um conceito que pensa a palavra. Fã, no latim, é som, né, é voz. In é um prefixo que tira, que anula. Infã é sem voz. Por isso infância, por isso infantil, por isso que quando a gente fala, ela é uma pessoa infantil, ela é uma criança, ou quando a gente trata crianças como pessoas que não têm o mínimo de maturidade, a gente está retirando daquele ser a voz. Populações indígenas, pessoas com deficiência, vocês percebem, pessoas trans também, mas principalmente a população indígena e pessoas com deficiência, são pessoas que a gente olha e trata com esse conceito de infã, infantilizando a vida dessa pessoa, né? Tirando a voz dela. Ora porque, ai, é fofinha, olha que linda, ai, que bonitinha, que traços lindos, né? Ora, no lugar de, por causa da sua mobilidade, eu acho que não vai dar. E aí a mobilidade urbana, ela não é construída também para servir a população? A pessoa PCD, ela não é cidadã? Então, para quem e como a gente constrói uma cidade, ela está sendo pensada por quem? E para o benefício de quem? Porque eu subir um ônibus, eu subir uma escada, né? Eu subir qualquer lugar que tenha degraus, para mim que tem mobilidade, não é uma questão. E para outras pessoas que no nosso conceito e percepção de vida, a gente está infantilizando. E aí eu digo infantilizar porque o conceito de infantil, de infância, é um conceito também recente, né? A gente está retirando vozes de muitas pessoas, principalmente das nossas crianças, porque existem crianças multifacetadas. E a gente, às vezes, cobra daquela criança uma maturidade emocional que nem a gente tem. E é muito louco falar de maturidade emocional da criança favelada, né? Porque
ela absorve muita coisa desde o primeiro momento de vida. Então, não sejamos tão duros, né, com as nossas crianças, porque são elas que vão continuar tudo isso. Absorvem coisas precocemente, sem questões até que são dos pais, né, na maioria das vezes. Elas têm películas de olhares que a gente não tem. Porque ali é a primeira infância, né? A psicologia fala da primeira infância, né? A primeira criança ali, quando você vê a criança, né? Sei lá, a primeira idade entre 3 e até 10 7 anos é o estado crítico. É o estado em que você mais vai absorver a coisa onde você está, né? O ambiente. Então, se você tem um ambiente muito caótico, muitas brigas e tal, você vai absorver aquilo, então você vai crescendo com aquela cabeça e comportamentos que não são ditos como humanos. Não. Essa pessoa está muito rebelde, essa criança aí, sei lá, interna. Por isso que um monte de jovem vai pro... Qual é o nome quando a galera vai pra... Eu não gosto desse nome, até esqueci, minha cabeça fez até a favor de... internato. Isso, internato. Né? Enfim, muitas pessoas da minha própria família, da minha própria rede, são pessoas precoces, digamos assim. Eu queria até saudar a luta antimanicomial aqui, né? Porque essas pessoas neurodivergentes, né, com alguma questão psíquica, elas também são colocadas no lugar de infantil, né? De especiais, né? Para tentar tirar dali uma realidade que a gente precisa lidar. E precisa construir outros mundos a partir de muitas outras pessoas que estão aí e a gente não está nem convivendo. Eu acho que também o lugar da ancestralidade, como a Márcia falou, da contribuição, talvez não seja apagar, né? Até mesmo reinventar. Trazer como base também, e a gente já com alguns projetos já estão fazendo, né? E fazem isso, sabe? Tipo, ler e ver qual é as melhores formas para a gente trazer para a nossa juventude. Porque não é mais eu, é uma outra criança. E são crianças que estão muito facetadas, né? Eu não sei, e falando de Constituição, a gente pensa no acesso também, né? Porque não é uma coisa que a gente encontra na escola, não é uma coisa que a gente encontra nos livros das pessoas, ainda mais pessoas faveladas, não é uma coisa que a gente encontra. Então é pensar também que esse sistema que tem gerido desde a invasão, desde essa invasão até aqui, não querem que a gente tenha acesso a esse conhecimento. Porque sabe que nós somos uma arma poderosa que pode derrubar tudo isso e tirar todo mundo dessa zona de conforto e dos seus privilégios. Então, é verdade, nós precisamos nos apropriar, mas acaba também tendo essa dependência que esse sistema pode nos proporcionar, já que eles não querem que a gente acesse. Então, acaba voltando um pouquinho para uma das perguntas que foram você que foi na minha cabeça, de falar o que é uma associação de moradores. Eu acho que isso, a associação de moradores é isso, a organização do povo favelado, cada um na sua região, pensando na melhoria do lugar, na melhoria, na busca dos direitos, no que a gente pode transformar sem esse sistema. Claro que a gente vai galgando, mas algumas coisas a gente precisa, mas ter essa iniciativa de ir e não ficar esperando. Então, é isso. Até porque se a gente disser que ela não nos representa, a gente vai estar dando margem para quem tem acesso a ela representar e causar atos inconstitucionais, inclusive, sem a gente saber. Fica a dica. Acabou. Rainhas, o nosso tempo aqui acabou. Pupila está muito excitada e aplausos, muitos aplausos, aplausos intergalácticos. Aplausos assim. Bárbara Cis, Leona Cali, Liza Luciano, Lua Brainer. Pupila está muito feliz, muito agradecida. Muito obrigada. Pupila quer tirar fotos brasileiras com as rainhas. Pode? Qual a memória mais bonita que você conta da maré? Se você escrevesse uma carta para a Constituição de 1988, o que você falaria sobre a maré? Como você imagina que seria um encontro entre Dona Orosina Vieira e Pupila? O que você poderia dizer para Pupila sobre o que é uma associação de moradores? Quando se fala em bicentenário da independência do Brasil, que palavras te vêm em mente?
Qual a memória mais bonita que você conta da maré? Se você escrevesse uma carta para a Constituição de 1988, o que você falaria sobre a maré? Como você imagina que seria um encontro entre Dona Orosina Vieira e Pupila? O que você poderia dizer para Pupila sobre o que é uma associação de moradores? Quando se fala em bicentenário da independência do Brasil, que palavras te vêm em mente?